Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos fala da condenação eterna que sofrerão aqueles que não tiverem fé. Veja, fé em quê? Fé em Deus que se revela, fé quando nós recebemos os sinais da sua revelação. E esses sinais estão à disposição daqueles que quiserem buscar. Os doutores da lei, os escribas e os fariseus, eram pessoas que tinham conhecimento das coisas de Deus. Nós não estamos falando aqui de gente ignorante. Estamos falando de pessoas letradas, pessoas que tinham conhecimento do Antigo Testamento, mas não somente. Eles tinham conhecimento do que Jesus estava fazendo. Nós estamos aqui no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. A essa altura da narrativa de São Mateus, Jesus já tinha feito o Sermão da Montanha, já tinha feito vários milagres, já tinha enviado os apóstolos em missão. Eles já tinham voltado contando maravilhas das transformações de pessoas que tinham fé, dos demônios que saíam, dos pequeninos, os pequeninos que criam no reino de Deus. Então, já existe toda uma convulsão social ao redor de Jesus. As pessoas estão vendo os sinais. Até os ignorantes e analfabetos estão vendo os sinais. E estão crendo. Quando os apóstolos voltam de sua missão, Jesus dá um grito de alegria, conhecido como o brado, o grito do Redentor. Eu vos louvo, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e as escondestes aos sábios e entendidos. Os fariseus e doutores da lei têm suficiente para crer. E, no entanto, Jesus conhece o coração deles. É por isso que Jesus, então, lhes diz uma palavra dura como resposta. Se a gente pensa assim, os mestres da lei e os fariseus dizem a Jesus, mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Pode parecer uma oração piedosa, pode ser uma oração boa. Senhor, nós só queremos um sinal para crer. No entanto, eles já tinham tido sinais abundantes, mais do que o próprio povo. Por quê? Porque além dos sinais que eles tinham, que Jesus realizava, eles tinham o conhecimento do Antigo Testamento, eles eram letrados. Eles tinham sinais abundantíssimos. Por isso Jesus é duro. Porque isso não é uma oração. Isso é uma tentação. Também Satanás, no deserto, pediu a Jesus sinais, e aquilo não era uma oração piedosa. Aquilo era uma tentação. Quando você tem sinais suficientes para crer e não crê, e fica insistindo e pedindo a Deus sinais para poder crer, isso não é uma oração, isso é uma tentação. Você está tentando Deus. Tem limite. Nós não podemos ficar pedindo milagres sem fim, desmesuradamente. No início da vida do Padre Pio, quando os frades, companheiros do Padre Pio, notaram que Padre Pio conseguia dizer coisas que ninguém conhecia, profecias, e adivinhava o futuro ou situação
situações desconhecidas, de coisas no outro lado do planeta, eles iam para o Padre Pio e pediam: Padre Pio, pergunta para Jesus tal coisa assim, assim, assim. E Padre Pio respondia: não convém tentar a Deus. Quando Ele não me diz, eu não tenho nada para dizer. Ou seja, Deus revelava coisas ao Padre Pio, mas revelava por iniciativa dele. Padre Pio não era um cartomante, não era um jogador de búzios, não era um adivinho. Padre Pio não fazia sortilégios. Quando Deus queria lhe dizer, ele recebia a revelação. Quando Deus não tinha o que dizer, Padre Pio ficava calado. Mas Padre Pio, tal coisa assim, assim. Mas o que é que eu vou lhe dizer se Jesus não me diz nada? Ele respondia isso muitas vezes, porque as pessoas ficavam tentando, querendo saber as coisas, querendo sinais. Jesus dá uma resposta dura e diz: a essa geração má e adúltera busca um sinal. Nenhum sinal lhe será dado. Por que má e adúltera? Bom, comecemos com a palavra adúltera. Vejam, Deus, no Antigo Testamento, trata o povo de Israel, portanto, os doutores da lei e os fariseus, trata o povo de Israel como um povo com o qual ele fez uma aliança e faz uma comparação com um casamento. Deus escolheu Abraão, do qual veio o povo de Israel, e fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com o povo, e desta aliança, então, surge um compromisso. Veja, todos os povos devem crer em Deus, mas Israel é um povo privilegiado, porque Deus o escolheu e fez aliança. E nós? Nós somos privilegiados. Nós somos batizados. Quando nós pecamos, nós não somos simplesmente maus. Nós somos adúlteros. Quando um pagão que não conhece Jesus Cristo, que não sabe nada do seu amor, que não tem aliança com Ele, quando um pagão peca, ele é mau e por isso merece o inferno. Porque na sua consciência deveria fazer o bem. Mas nós não somente sabemos o que é o bem, nós sabemos o amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus para conosco e como Deus quis selar uma aliança conosco. Ele tem uma aliança de amor para conosco. Como o mais amoroso dos esposos ama a sua esposa. Pois bem, essa palavra é para nós. Nós católicos, nós batizados. Esta geração má é para todo mundo, 7 bilhões de pessoas na Terra. Mas mau e adúltero somos nós, que temos aliança com Deus e não a respeitamos. E nós procuramos um sinal. E qual é o maior sinal que Deus nos dá? Vejam, Jesus recorda o sinal de Jonas que ficou durante 3 dias no ventre de um peixe. A Bíblia não fala de baleia. A palavra que a Bíblia usa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma palavra para um peixe grande. A origem etimológica da palavra cetáceo, em português, né? A baleia é um cetáceo.
né? É um peixe devorador. A ideia etimológica é de boca grande que tudo devora. Então, Jonas foi devorado e ficou na barriga desse peixe devorador. Assim como a morte é uma devoradora. Jesus, durante 3 dias, ficou no ventre da terra, no ventre desta devoradora que é a morte. Pois bem, o que é esse sinal de 3 dias no ventre da terra, 3 dias no ventre da baleia? É sinal de morte irreversível. Ou seja, quando uma pessoa já está há 3 dias morta, não existe mais retorno. Veja, existem situações narrativas daquilo que os especialistas chamam de Near Death Experience, experiência de morte próxima, ou seja, a pessoa é constatada clinicamente morta, né? Eletroencefalograma plano, nada funciona mais, batimentos cardíacos ausentes, pupila não tem, né? Reação, e aí? Morta. Mas a própria ciência constata que, embora esteja clinicamente morto, acontecem casos. É irrefutável, acontecem casos de pessoas, depois de algumas horas morta, que ela volta à vida. Ninguém sabe explicar. Acontecem esses ressuscitamentos, né? Voltar à vida. Bom, acontece, porém, que não há na literatura médica e nem na história caso de uma pessoa que depois de 3 dias nesse estado tenha voltado. Ou seja, o máximo são 2 dias. O 3º dia, a morte é irreversível. Não tem mais volta. Jesus é um caso de ressurreição de uma morte irreversível. Pois bem, Nosso Senhor, ao recordar a sua ressurreição e ao recordar a saída de Jonas do ventre da baleia após 3 dias, está nos recordando que a conversão de um pagão, a conversão de uma pessoa incrédula, é um milagre maior do que a ressurreição de um morto de morte irreversível. A morte irreversível de um morto há 3 dias. Nós temos aqui os ninivitas, inimigos de Deus. Pessoas totalmente contra Deus, contra o povo de Israel, intolerantes religiosos. Um profeta até meio burlesco, profeta Jonas. A igreja venera Jonas como um santo profeta do Antigo Testamento. O dia de São Jonas é o dia 21 de setembro. Mas é um profeta menor e um profeta estranho, porque demonstra muito pouca santidade durante a vida e, no entanto, Deus lhe dá o milagre de uma eficácia, de uma pregação a mais eficiente que já se ouviu falar. Ou seja, onde um pregador, fazendo pouco caso, sem grande devoção e santidade de vida, durante um dia passa na cidade, vocês se convertam, viu? Porque senão vai vir o fogo, vocês vão se lascar. Se convertam. Uma cidade que levava vários dias para percorrer, ele percorre um dia só. E o povo milagrosamente faz penitência e se converte. Eficácia milagrosa. Pois bem, é esse milagre que Jesus está dizendo. Vocês, católicos,
Geração má e perversa, má e adúltera. Vocês querem um milagre? Para crer mesmo? O maior milagre que Deus tem para lhes dar é quando vocês veem uma pessoa de coração duro, de morte irreversível, uma pessoa pecadora, perdida, e vocês veem essa pessoa voltar à vida, crer em Deus e se converter. Uma alma morta, uma alma totalmente afastada de Deus, uma alma que não crê, uma alma má, uma alma que é um cadáver, para usar a palavra que Marta usou para com Maria, usou para com Jesus, com relação a Lázaro. Senhor, já está cheirando mal. O cadáver já está cheirando mal. Pois bem, nós temos essas pessoas pecadoras que já estão cheirando mal, há tanto tempo estão mortas espiritualmente. Morte irreversível. E, no entanto, essas pessoas se convertem. Existe conversão, existe milagre. Vocês buscam um sinal. Vocês, católicos, buscam um sinal. Eu não darei nenhum sinal a esta geração má e adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, como o Filho do Homem ficou 3 dias no ventre da terra e ressuscitou, como acontecem essas mortes e a ressurreição de uma morte irreversível, assim também existe a ressurreição da morte irreversível dessas pessoas más, perversas, horrorosas como Nínive. E elas são o sinal que eu dou a vocês. Se essa gente má, que não conhecia o amor de Deus, que não conhece Jesus Cristo, que não conhece as leis e os profetas do Antigo Testamento, se eles se convertem, é porque Deus faz milagres. Você então, que conhece o amor de Deus, não se converte? Bom, o juízo vai ser mais severo com você. Meus senhores, o inferno ele existe e não está vazio. Por mais que as pessoas queiram ser otimistas. O inferno existe e não está vazio. E os primeiros candidatos ao inferno não são os pagãos ignorantes que podem, no juízo final, alegar ignorância e dizer, Senhor, eu não sabia. Os primeiros candidatos ao inferno são aqueles que têm na sua alma a marca do batismo, na sua consciência, o conhecimento da fé. E no coração, um coração mau e adúltero. Os pagãos se levantarão no juízo. Aqui, claro, Jesus está dizendo que são pagãos convertidos, né? Pagãos que se converteram. Pagãos se levantarão no juízo para nos julgar. Porque eles se converteram com poucos sinais, e nós temos muitos sinais. Um dos sinais que nós temos é a conversão deles mesmos. E aí? Não vamos crer? Não vamos mudar de vida? Jesus dá um outro exemplo, que é o exemplo do rei Salomão e da rainha de Sabá, a rainha etíope, que ouviu falar da sabedoria de Salomão e se converteu. Ao contrário do profeta Jonas, que é santo, reconhecido pela igreja e tem um dia para ser celebrado, Salomão, embora tenha a fama de rei sábio no Antigo Testamento, e de fato Jesus aqui o cita pela sua sabedoria, a igreja duvida da salvação eterna de Salomão.
Não tem dia de São Salomão. O Santo Salomão do Antigo Testamento não tem. Davi é venerado como santo, o santo rei e profeta Davi. Mas Salomão não tem dia de celebração. Pode ser que ele esteja no céu, mas santo, reconhecido, aspas, canonizado, aspas, canonizado, ele não é. Porque se duvida da salvação eterna de Salomão, porque embora tenha sido sábio durante um período da sua vida, terminou como um adúltero, porque no final da vida traiu a Deus com outros deuses. E se duvida da salvação eterna de Salomão. Pois bem, podemos dizer aqui, a rainha de Sabá, que creu na sabedoria de Salomão, no dia do juízo se levantará para julgar Salomão e condená-lo ao inferno. Vamos aplicar a coisa? Eu vou pôr na minha cabeça a carapuça, porque aí fica mais fácil. Centenas de pessoas que se converteram pela pregação do Padre Paulo Ricardo. Digo, sem dúvida nenhuma, centenas até milhares, porque no meu site, todas as semanas, vem relatos de conversão, um atrás do outro, com a graça de Deus Nosso Senhor. Eu sempre me achei um profeta Jonas, um paspalhão que prega e por milagre de Deus o povo se converte, né? Pois bem, no dia do juízo, essas pessoas que se converteram pela minha pregação se levantarão para acusar Padre Paulo Ricardo. Porque se converteram pela minha pregação. E, no entanto, Padre Paulo, o senhor devia saber melhor. O senhor devia saber mais. O senhor devia ser mais santo. Pus na minha cabeça, agora põe na sua. As pessoas que nós convertemos, que nós levamos para Deus, se levantarão no dia do juízo para dizer: eu me converti e mudei de vida com a sua pregação, e você não mudou? Meus irmãos, o Evangelho de hoje é para nós. O Evangelho de hoje é para nós. Nós temos em nossas almas a marca do batismo, aliança com Deus. Não podemos ser adúlteros. Nós temos em nossa alma a marca da crisma, aliança com Deus. Não podemos ser adúlteros. Nós temos em nossa alma, nós que somos ordenados, né, a marca do diaconato, a marca do presbiterato, a marca do episcopado. Que miserável será o juízo de um sacerdote quando as pessoas que ele batizou, casou, pregou, confessou, levou para o céu, salvou, se levantarem no dia do juízo e disserem: nós nos convertemos, e tu, o que fizeste do dom de Deus? Meus queridos, o batismo tem uma marca em nossa alma e será motivo de glória no céu, mas será motivo de tormento no inferno. Que doloroso será o inferno daquele que é batizado. Será muito pior do que o inferno de um pagão. Sim, a confirmação, a crisma, é uma marca gloriosa para nós no céu, mas que doloroso será o inferno dos crismados. O sacerdócio, as mãos do sacerdote serão gloriosas no céu, mas que terríveis serão as mãos dos sacerdotes no inferno. Sim, não nos espantemos, existem padres no inferno, existem bispos no inferno, existem papas no inferno.
E quão terrível é o inferno daqueles que não somente foram maus, mas foram adúlteros, porque Deus os escolheu como o mais amoroso dos esposos, escolhe a sua esposa. E traíram a esse bondoso esposo. E será grande a sua confusão no inferno. Rezemos muito pela nossa própria conversão. Rezemos pela santificação dos sacerdotes. Rezemos pela salvação dos sacerdotes, bispos, para que verdadeiramente Deus nosso Senhor tenha compaixão desses que Ele privilegiou, mas que no dia do juízo muitos se levantarão para acusá-los. Peçamos essa transformação espiritual. É um milagre, como é um milagre a ressurreição de um morto ao terceiro dia, a ressurreição de uma morte irreversível. Deus quer fazer esse milagre conosco. Deus quer que sejamos Jonas, saído da barriga da baleia. O profeta paspalhão, fujão, covarde, vingativo, que termina se convertendo e hoje é santo no céu e roga a Deus por nossa conversão também.